Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Bruna Lousada, agente local de inovação aqui do Vale do Itajaí, e estou deixando gravado esse vídeo para quem não pôde comparecer no nosso primeiro encontro coletivo, não sair prejudicado e não ficar sem acesso ao conteúdo e as discussões que com certeza aqui irão surgir. Então, para os faltantes, sinto muito que vocês não puderam comparecer, mas eu deixo aí esse vídeo para vocês se atualizarem e seguirem corretamente o cronograma do programa, tá bom? Mas a gente tá te vendo aqui. Você está na metade da tela. Conforme vão entrando mais pessoas, o sistema vai ajustando, né? Isso. Já vou te mandar como é que você tá aí, ó. Quer ver? Já deu 2 horas certinho. Eu vou introduzindo por enquanto o encontro para vocês, para ver se chega não, vai chegar mais alguém. Mas enquanto o pessoal não chega, eu vou compartilhar aqui o PowerPoint, tá bom? Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Também. Deixa eu tentar aqui compartilhar sem comprometer a gravação. Foi. Dá para ver direitinho? Enquanto o pessoal não chega, né, vou dando a introdução aí do encontro. Esse é o nosso encontro coletivo 1, né? Ele é o grande grupo, porque, na verdade, os nossos encontros depois, eles vão ser separados por grupos menores, para que também não aconteça essa dispersão tão grande das pessoas. Vão ter mais horários disponíveis mas esse é uma palestra e também para a gente se conhecer, trocar umas ideias e falar um pouco também da nossa experiência, né? Nós estamos aqui no Encontro Coletivo 1, a palestra de inovação e produtividade e dos indicadores, né? Esse material que eu montei aqui, qualquer um de vocês, se quiser, está disponível, é só me sinalizar no WhatsApp que eu posso enviar, tá? Acho que tem mais alguém querendo entrar. O Vitor entrou. Nós estamos nesse momento aqui da palestra e temos todo esse caminho para percorrer ainda, né? A palestra é o início para contextualizar mais ou menos o que o programa vai proporcionar e também o que ele vai exigir, né? Depois nós vamos para o mapeamento ou de soluções ou de ideias, o esboço das ideias, a tomada de decisão que vamos fazer juntos no encontro individual, a prototipagem e a preparação da validação, que vai ser dividido em um encontro coletivo e outro em um encontro individual, a testagem desse protótipo, dessa ideia, né? E, finalmente, a oportunidade de inovação. Agora eu gostaria que cada um que estivesse aqui, rapidinho, né, assim, 1 minuto para cada, mais ou menos, apresentasse o seu nome, o nome da empresa e a área de atuação da sua empresa, tá bom? Tá bom, eu posso começar então. Deixa eu só voltar aqui. Permiti. Então, quem quer começar? Foi o Augusto? Eu começo, pode ser. Uhum. Tá. Pode falar. Boa tarde, pessoal. Então, meu nome é Augusto. Eu trabalho, então, a gente tem uma empresa chamada Syncroslog e nós atuamos como operadores logísticos focados na área de distribuição de serviços públicos. Então, tudo que tem a ver com educação, saúde, assistência social do município vai para um centro de distribuição que a gente opera e a gente faz a armazenagem e depois a posterior distribuição para as unidades, né? Então, para as escolas, para os ambulatórios gerais, para os postinhos, enfim, para a unidade que precisar. Então, a gente atua atualmente no município de Blumenau, fazendo esse trabalho de distribuição logística, e também no município de Indaial.
e a Flávia, que está aqui também, trabalha comigo no mesmo processo. Sim, obrigada, Augusto. Flávia, você quer falar alguma coisa sobre a empresa? Não, acho que é isso mesmo. Tá bom. Gelson, pode falar um pouquinho pra gente? Claro. Boa tarde, pessoal. Sou Gelson Walker, sou da Toindo Viagens e Eventos. A nossa agência fica aqui dentro da Vila Germânica, né, onde não aconteceu esse ano a nossa Oktoberfest corporativo, executivos em viagens, né, muito focado em empresa. Nossa grande força é missões internacionais. Durante esses 13 anos de empresa, a gente fez mais de 150 missões internacionais. Nosso mercado muito foco é levar executivos brasileiros para a China, desenvolver negócios lá. E também nós somos uma das poucas empresas do mercado brasileiro que possui selo de qualidade da BEOC Brasil, auditado foi feito todo o processo pelo Sebrae Nacional e foi auditado pela BNT. Então, nós somos uma das poucas empresas em eventos do mercado do Brasil hoje. Tá? Então, nós estamos participando do projeto Ali porque estamos lançando um projeto e, com certeza, daqui a pouco a gente vai ter um espaço para poder conversar com vocês. Sim. Vitor, boa tarde. Boa tarde, eu sou o Victor, sou da Escala Acústica. A nossa empresa é uma empresa especializada em projeto, consultoria e laudos na área de acústica, tanto para construção civil quanto para indústria. Nós já estamos no mercado há 7 anos. A gente veio de uma empresa que tem hoje 40 anos, a gente iniciou lá dentro, hoje a gente é independente. E estamos aí nessa área mais de projeto mesmo e consultoria. Então, eu vou dar continuidade aqui, porque eu acho que o Eduardo acabou saindo, que era mais um dos empresários. Eu vou enviar ele também não está achando. Enviar. Eu passei para todo mundo o e-mail, mas eu acho que deve ter tido algumas falhas no envio coletivo, né? Peço até desculpas. Fazem acústica também, prestando de tiro? Está fechado o teu microfone. Fazemos. A gente projeta qual que é o isolamento que tu precisa ter de acordo com a região que está esse estande de tiro, qual que é o nível de isolamento que precisa ter as paredes, a porta, como é que é o fluxo de entrada e saída, o fluxo de ar do ambiente. Passa teu telefone que eu estou num projeto aí e estou precisando de alguém dentro dessa área. Beleza. Depois eu te passo. Te dou o cartão dele. Eu tenho. Eu passo contato. Eu passo contato, é mais fácil. A Bruna tem um cartãozinho ali. E também tem o contato no telefone, né? Mais fácil. Isso, passa. Legal. Tá bom. Valeu, Gelson. Deixa eu só dar uma olhadinha assim se a outra pessoa que estava tentando entrar já conseguiu. Seria bacana se ele tivesse aqui, porque também é uma empresa de tecnologia, mas é bem diferente também. E ele tem um modelo de negócio também inovador. Poxa, espero que ele consiga. Aí, vamos dando continuidade, porque temos horário a cumprir, né? Porque vocês também têm as tarefas de vocês. Conseguiu? Estão conseguindo ver de novo? Sim. Uhum. Tá. Essa parte aqui a gente já passou. Conseguimos apresentar aí alguns de vocês. Tomara que mais outros cheguem, porque bastante gente me confirmou, né? Então, por que essa palestra ela é importante? Por que a gente está abordando esse tema, né? Por causa das mudanças recentes na sociedade. Se a sociedade já estava mudando antes, agora com corona, ela virou de cabeça para baixo, né? Os parâmetros de tudo mudaram, né? E a gente teve que se adaptar com essa nova configuração social aí, de um pouco mais de afastamento e de estar junto pela internet, igual a gente está fazendo aqui.
Os primeiros ALIs, eles foram totalmente presenciais. Esse é o primeiro ALI que temos assim, planejado encontros virtuais, então já é uma inovação. O projeto em si passou por uma reformulação e essa inovação, né? Até porque leva para o segundo ponto, que é a tecnologia e impacto no modelo de consumo, né? Que a gente tem que ter noção de que é muito importante a empresa ela está integrada nesse mercado tecnológico e também nas plataformas digitais, né? Onde muitos negócios são feitos e hoje em dia é tão importante quanto às vezes o nosso espaço físico, tanto para reuniões ou para vendas ou para fechar contratos, enfim. E o empoderamento do consumidor, né? O consumidor cada vez ele está mais volátil, ele está mais independente, assim, menos com um grau de persuasão um pouco menor, né? Assim, aceitando uma persuasão mais de qualidade, né? Então por isso que a gente tem que produzir conteúdo de qualidade e ter qualidade com nossos serviços e produtos, né? Por causa do consumidor ter uma opinião agora um pouco mais forte do que costumava ter antigamente. Estudos anteriores diziam que o consumidor era passivo, né, a recepção, né, das mensagens, e hoje em dia a passividade se tornou interatividade. Então ele ficou muito mais exigente e para você fidelizar esse consumidor é muito mais difícil. Então aqui que entra a inovação e a melhoria da produtividade, né, porque com pequenas inovações a gente consegue melhorar a nossa produtividade. Produtividade no sentido não de só ampliar a empresa, mas de contratar funcionários novos e etc. Mas fazer com que aqueles funcionários que estão trabalhando lá trabalhem melhor e que tenham ainda mais qualidade no seu desempenho, na função. Então, a inovação é sempre bem-vinda, a inovação não precisa ser cara, a inovação ela não precisa ser muito complexa, ela pode ser alguma coisa simples, ela pode ser uma ideia simples, que colocada em prática tenha um impacto dentro da empresa, né, um impacto positivo para a melhoria da produtividade ou para a redução de custos. Então, o nosso objetivo aqui é desmistificar que a inovação ela é algo muito grande. Assim, a inovação vai desde a mudança de um sabor no cardápio até uma reestruturação total do local, né? Então, ela entra e abarca várias coisas e várias ideias. O que nos leva a pensar como buscar a melhoria da produtividade após a pandemia do novo coronavírus, que nem é tão novo mais assim, né? Então, a pandemia, ela realmente mudou muito os nossos parâmetros, o nosso entendimento de sociedade, de mundo, né? E ela meio que nos obriga a repensar o nosso modelo de negócio, implementar soluções um pouco diferentes da que nós estávamos acostumados, né? Então, é por isso que também é o nosso programa, ele engloba isso tudo e nós vamos dar início aqui à palestra da produtividade e indicadores de desempenho, que ela vai ser separada por 3 blocos. A produtividade em si. O bloco 2 é a importância da avaliação de desempenho e dos indicadores. E os indicadores que iremos acompanhar, que na verdade são 3 indicadores básicos que vão estar sempre com a gente para a gente mensurar o índice de produtividade, que também acaba sendo, no final, um indicador, né? Então, vamos lá para o primeiro bloco. Vamos falar sobre produtividade, né? Por que ser mais produtivo? A produtividade não é tudo, mas no longo prazo é quase tudo. A capacidade de
um país elevar o padrão de vida de sua população depende quase exclusivamente de sua capacidade de elevar o nível de produção por trabalhador. Ou seja, é aquilo que eu falei. O importante é que a empresa cresça e se desenvolva utilizando aquela mão de obra dos colaboradores que estão lá, mas de uma forma com mais qualidade e com menos erros, né? E que desenvolva essa produtividade de uma forma que ela, com a mesma quantidade de pessoas, venha gerar melhores resultados e, claro, que no futuro que a empresa se amplie e que tenha ainda mais pessoas, né? Mas a produtividade ela é muito mais ligada à qualidade do trabalho do que a qualquer outra coisa. O que é produtividade, né? Produtividade, então, é isso que eu falei para vocês, que tem tudo a ver com aquela frase anterior. E isso é que ajuda no índice de desenvolvimento, né, do país, e também a busca pela melhor produtividade ajuda a melhorar a estrutura das empresas, né? Quanto mais você busca novas ideias e busca melhorar a sua empresa, quanto mais a sua empresa cresce, o teu país também cresce e se fortalece como um todo, né? Então, para sabermos se a empresa é mais ou menos produtiva, é preciso medir, ter dados e indicadores. Os indicadores nada mais são que dados, né? Mas eles são dados específicos coletados em conjuntos, segmentados, né? Claro, passíveis de serem medidos, né? Então, a gente separa esses dados e faz uma mensuração. O ideal é que seja contínua, né? É sempre importante dar um start, né? Começar a medir, mas no momento que você vai estruturando essa mensuração e esses dados, a partir que você chega em um ano, você consegue traçar metas para sua empresa de uma forma muito mais certeira, muito mais assertiva, né? Em relação ao que você mediu, porque são vários tipos de indicadores, né? E com isso, eu falo sobre a importância da avaliação de desempenho e desses indicadores. Medir é entender, entender é conhecer e conhecer é poder. Ou seja, aquele que tem a informação, né, ele tem o poder na mão. Quem domina os dados, a informação, quem domina tudo que está dentro da empresa, que acontece dentro da empresa, tem um poder de gestão muito maior. Então, tem o poder de cobrar alguém, tem o poder de prever erros, de consertar possíveis falhas e sempre pensando que esses dados e que informação, principalmente quando for mensurada e decodificada, ela é o poder de ação que a gente precisa para aumentar a produtividade. Por que medir e avaliar? Né? Para comparar resultados e metas, né? Porque é sempre bom a gente ter metas. Eu tenho conversado muito, né, com os empresários, e muitos deles acham que meta ela está muito atrelada a metas muito grandes, sabe? Ela está atrelada a projetos muito grandes. Na verdade, metas, elas são, pode ser a longo, a médio, a curto prazo, e é sempre importante, baseado nos indicadores de vocês, traçarem, mesmo que sejam pequenas metas, porque as metas, elas vão estimular a sua chegada naquele ponto que você acha bom, que você acha ideal, e que os seus números te levaram até ali. E também existem metas sazonais, né?
um empresário me questionou que ele vendia mais num certo mês e menos nos outros, então aquele mês ele não pode ter a meta dos outros. Aquele mês a meta tem que ser diferenciada. Então, você sabe isso se você tiver essa mensuração, né? Então, é ideal para identificar os problemas, identificar as causas dos problemas e coletar informações para ações corretivas. E eu vou um pouco mais à frente em relação a avaliar e medir, também pelo ponto positivo da empresa, porque a gente não pode esquecer que a gente tem pontos positivos, todo mundo tem, e que não podemos deixar de lado esses pontos positivos para consertar um ponto negativo e esse ponto positivo cair de qualidade, né? Na verdade, deve-se consertar ou resolver o problema, as dores, as falhas da empresa, mas sempre tentando focar também nos pontos positivos, nem que seja para alavancar eles ou pelo menos para mantê-los no mesmo nível de positividade que eles estão, né? Não podemos colocar uma coisa na frente da outra e acabar esquecendo do nosso lado positivo. Então, não é só para ações corretivas, mas também para ações de manutenção da qualidade e das coisas boas que você tem. Aqui temos os indicadores de desempenho, que são formas quantificáveis de representação do desempenho da empresa, que foi o que eu falei, que é tudo que dá para medir e quantificar pode ser transformado em um indicador, né? E eles são utilizados para acompanhar os resultados obtidos do que se propõe, né? Coletar subsídios, né? Informações para tomadas de decisão, sempre baseada na experiência, né? Nessa coisa de saber o que aconteceu previamente, para tomar uma decisão bem mais fundamentada do que uma decisão baseada, né, no senso comum, né? Na experiência pessoal ou no que a gente acha. E também é utilizado para comunicar os desempenhos desejados e resultados obtidos à equipe. Então, dependendo do resultado aí, da sua métrica, da sua quantificação, você pode ver qual setor que está um pouco mais defasado, qual é o setor que está ocorrendo tudo bem, e pode comunicar a essas pessoas, a esses colaboradores, essas informações e determinar pequenas metas e, claro, cobrar a eles esse resultado melhor, né, no final. Por isso é preciso conhecer bem a empresa. Como a empresa está em relação aos aspectos que mais impactam o seu desempenho. Isso é muito importante, na verdade. Aquele questionário que a gente fez, aquele mapeamento, é exatamente para saber como a empresa está, né? Quais são os aspectos mais positivos, quais são os aspectos negativos, os que estão ok, mas precisam de certa melhora, né? Pontos onde no momento se concentram as principais dificuldades da empresa e também conhecer e fortalecer os pontos positivos. Como eu disse, isso é muito importante. Dos dois lados, há sempre uma busca de um equilíbrio, né? Tanto que o nosso radar do Ali, ele não é linear, né? Ele tem várias pontas e essas pontas abarcam diferentes conceitos, tanto de gestão de energia, a marketing, a gestão financeira, mas buscando sempre o equilíbrio e se aproximar sempre da excelência, que no caso do radar é o número 5, né? Claro que uma empresa totalmente perfeita
é uma utopia, mas a gente tem que sempre tentar fazer do melhor jeito possível, né? Essa daqui é a gestão de indicadores para localizar oportunidades e problemas, estudar comportamentos e interrelações, monitorar processos para garantir a eficácia das metas, medir a relevância e impacto dessas metas, dessas ideias, avaliar resultados alcançados e efetividade dos trabalhos, isso é muito importante, a qualidade, né, do trabalho que tem sido feito, que isso, né, impacta diretamente na produtividade, alertar para necessidades de ajustes e comunicar os resultados. E claro que é através da mensuração dos indicadores que a gente vai saber se tal ação, se tal ideia ou qualquer outra coisa que nós implementamos na empresa deu resultado efetivamente. Aqui eu mostro um exemplo de alguns indicadores. Nem todos os indicadores estão aqui, porque existem inúmeros, né? Dependendo do negócio, ainda pode segmentar ainda mais os indicadores, mas temos aqui o indicador de qualidade, o indicador estratégico, o indicador de desempenho de produto, o indicador de produtividade, da eficiência, o indicador de desempenho do processo e o indicador de capacidade. Mas também temos indicador de gestão financeira, também temos de gestão de pessoas. Então, nós temos muitos indicadores aí que podem nos ajudar a ter um caminho delimitado para aquilo para onde a gente quer chegar, né? Então, tem a proposta de hoje, que é para vocês refletirem em relação à empresa de vocês. Quais são os aspectos que mais impactam o desempenho da sua empresa? Quais são os maiores gargalos e dificuldades na atuação de sua empresa hoje? Essas duas perguntas, elas foram propostas pelo Sebrae, pela metodologia, mas eu também proponho para a gente refletir quais são os seus principais pontos positivos. Isso também é muito importante a gente saber. Às vezes a gente nem tem noção de que nós somos muito bons em alguma coisa e refletir sobre isso também é muito importante. Então, essa reflexão fica. Lembrando que eu vou disponibilizar esse material para quem quiser. E aqui eu falo sobre que indicadores acompanhar. Deve-se acompanhar indicadores que apontem para os aspectos que mais impactam na sua empresa, ou, no momento, representam as dores. Na verdade, você não é obrigado a acompanhar todos aqueles indicadores. Aquilo foi muito mais um exemplo, ou para contextualizar também o que seria um indicador, né? Mas os indicadores, eles são pessoais, eles são personalizados, de acordo com o nosso ramo, a nossa empresa, a forma também que atuamos. Então, isso é bem importante saber que o indicador que funciona para uma pessoa não necessariamente funciona para outra pessoa. Então, a gente tem que identificar o que mais impacta na empresa, né? E aí sim implementar uma mensuração e uma coleta de dados formalizada, né? Porque o que pode ser medido pode ser melhorado. Em relação à gestão do desempenho empresarial, os indicadores, né, eles ajudam no monitoramento dos resultados, na coleta dos dados, na atualização dos sistemas e de controles, na análise dos resultados, na comunicação dos resultados às equipes e no desenvolvimento das ações necessárias. Os indicadores, eles servem desde gerar ideias, até implementar essas ideias e até saber o resultado dessas ideias, para ver se essa ideia realmente foi efetiva ou não. Por isso que aqui batemos tanto na tecla da mensuração
dos dados, mensuração dos indicadores, mesmo que seja da forma mais simples possível, é uma coisa que é necessário fazer, né? A análise de resultado dos indicadores, elas necessitam de interpretação no contexto que elas estão, né? Se a situação é boa, está dentro ou acima do esperado, é bom identificar os fatores que facilitaram ou dificultaram e redefinir a meta ou confeccionar um novo indicador. Porque às vezes a gente bater todas as metas que a gente estabelece não significa que a gente está indo bem. Talvez a meta ela tem que ser refeita para mais, para que a gente possa crescer. Porque se você ficar sempre correndo atrás da mesma meta e batendo ela com pouco esforço, vai acontecer uma situação de estagnação. E não é isso que a gente quer. A gente quer sempre desenvolver, claro. E uma situação ruim, né, que está abaixo do esperado, é importante realizar a análise desses indicadores para identificar os problemas e as suas causas. A identificação dos problemas e causas pode parecer um pouco óbvio, né? Mas aqui nada é óbvio. Então, o problema a gente vê como um resultado diferente do desejado. E as causas do problema são as razões que provocaram esse resultado diferente. Ou seja, o problema foi o que aconteceu e a causa do problema é o que a gente vai buscar. Porque parece ser óbvio, parece ser simples, mas às vezes a causa ela está muito mais enraizada do que aparenta. Então, nós temos essa técnica dos 5 porquês, né? E que cada resposta é base da próxima pergunta. Isso é um exemplo, né? E você sempre perguntando por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Você consegue chegar não da onde apareceu o problema, mas por que ele foi surgir, por que ele continuou sendo desenvolvido e por que ele chegou até onde ele chegou, né? Então aqui o exemplo, né? O produto não chegou no prazo. Por quê? Porque o tempo de produção excedeu. Por quê? Porque a ordem de serviço não chegou. Por quê? Porque a equipe está sobrecarregada. Por quê? Então, demonstra várias correções. Não só a correção do problema em si, mas a correção de várias causas que deflagraram e que deixaram esse problema seguir em frente. Porque talvez, se tivesse alguma correção em algum desses pontos, esse problema não teria se tornado, de fato, um problema. E chegamos no bloco 3, que são os indicadores que iremos acompanhar especificamente aqui dentro do programa Ali, né? Que são os indicadores do faturamento bruto, menos os custos variáveis, dividido pelas pessoas ocupadas. Isso vai nos gerar um indicador maior, que é o indicador de produtividade, que é a produtividade do trabalho. Então, esses são indicadores básicos a serem acompanhados e, através da mensuração e dessa conta simples, vocês conseguem, a mês, acompanhar o seu índice de produtividade e ter uma noção de como isso vem se desenvolvendo. Se ele foi para mais, se ele foi para menos, e junto com os indicadores, os outros indicadores, você consegue mapear bem aonde a sua produtividade está deixando a desejar, ou não, onde sua produtividade está de fato acontecendo, né? Então, muita gente tem dúvida sobre o faturamento bruto, né? O faturamento bruto é o valor total da venda de produtos e serviços durante o mês, ou seja, é o faturamento total do período. Não se consideram receitas extraordinárias, como venda de ativos ou como aplicações financeiras. Nada extraordinário
que possa ser variável é levado em consideração ao faturamento bruto, né? O faturamento bruto é o faturamento da empresa mesmo em si. E os custos variáveis também, muita gente tem dúvidas sobre os custos variáveis, exatamente porque eles são variáveis, né? Eles variam também de acordo com o modelo do negócio. O que é custo variável para uma pessoa, às vezes é custo fixo para outra pessoa, né? Custos ou despesas que variam de acordo com o nível de atividade da empresa. Seus valores dependem diretamente do volume de vendas efetivado num determinado período, como matéria-prima, comissões de vendas e etc. Não inclui custos fixos, como salários, aluguéis e outros. Água e luz, como eu disse, para alguns pode ser variável ou fixo. Água e luz poderão ser considerados custos variáveis para alguns negócios, mas custos fixos para outros. Por exemplo, um salão de beleza, ele gasta muita água e gasta muita luz. Então, provavelmente, a conta de luz e a conta de água vai oscilar. Então, isso entra como custo variável. Mas um escritório onde estão lá sempre as mesmas pessoas, fazendo sempre a mesma coisa, cumprindo sempre o mesmo horário, provavelmente a conta de luz e de água ela vai ser fixa, porque ela vai girar em torno de um valor já pré-definido. Claro que no verão, no inverno, isso vai variar um pouquinho, mas não é tão volátil quanto certos negócios que precisam ativamente da água ou da luz. Aqui tem uma planilha, né? É um exemplo entre custos fixos e variáveis, né? Que entra comissões sobre as vendas, impostos, custo dos produtos ou serviços e tal. Isso é só um exemplo. Se vocês quiserem essa planilha, eu estou para desenvolver ela para um dos empresários que se interessou. Também me sinaliza, porque isso daqui é uma imagem, ela está no PowerPoint, então a gente não consegue jogar ela no Excel, mas também posso gerar sem problema. E aí vai de vocês definirem o que são os custos fixos. Se tem alguma coisa aqui nos custos fixos que varia muito. Se tiver alguma coisa no custo fixo que varia muito, então você tem que jogar para os custos variáveis, né? Para ter uma conta mais correta. E também, né, já estamos chegando no fim, mas é importante entender isso, que é outro ponto que gera bastante dúvida, que são as pessoas ocupadas. O número de pessoas que trabalham na empresa pelo menos 1 hora por semana, remuneradas ou não, independentemente de terem ou não vínculo empregatício formalizado. Então, o que inclui? Isso na metodologia do Sebrae, porque, claro, existem outros métodos para você avaliar a sua produtividade, né? O que inclui? Inclui os sócios e proprietários, os familiares que estejam ocupados na empresa, mesmo que eles não recebam para isso, né? Pessoas de férias, pessoas com licenças de até 15 dias e profissionais. Eu não estou conseguindo ler. Alguém consegue ler para mim? Profissionais da lei Salão Parceiro. Ah, tá. Obrigada. E não inclui estagiários e menor aprendizes, pessoas terceirizadas de manutenção e reparação da empresa, prestadores de serviço com características de não subordinação, ou seja, são consultores, pessoas que não são subordinadas, elas vêm para agregar com características de não subordinação. E pessoas de licença remunerada por mais de 15 dias, pode ser licença maternidade, licença por doença ou qualquer outro tipo de licença, também não inclui. A maior dúvida aqui reside nos estagiários, porque grande parte deles são pessoas muito ativas na empresa, né?
E mesmo assim, para essa metodologia, eles não são contabilizados, né? Mas pessoas terceirizadas que não se encaixem em manutenção e reparação, essas sim são inclusas quando há algum certo grau de subordinação. Por exemplo, o empresário hoje de manhã me perguntou se no cálculo a faxineira ele incluiria ou não. Então, eu perguntei para ele quanto tempo ela trabalhava lá. Ele falou que trabalhava uma vez por semana, mas trabalhava praticamente o dia inteiro, né? E por mais que não tivesse vínculo empregatício formalizado com a empresa, ela seria inclusa, sim, em pessoas ocupadas. E aqui fica uma tarefa, fora lá aquela reflexão, para depois do encontro realizar a primeira coleta de resultados dos indicadores. Provavelmente vocês já têm isso, até porque, pelo que eu conversei com vocês, eu sei que pelo menos o faturamento bruto e os custos variáveis vocês já têm bem desenvolvidos, porque a maioria das pessoas elas têm os indicadores de gestão financeira, né? E isso é bom para a conta da produtividade, mas se não tiverem, tem aquela planilhazinha anterior e também nesse material que é bem fácil de entender para fazer, para colocar de fato formalizado no papel. E em relação às pessoas ocupadas, não sei se todos têm o domínio de quantas pessoas ocupadas tem na empresa, porque temos aqui diferentes portes de empresas, mas se tiver alguma dúvida em relação a isso, pode consultar esse quadrinho, ou se a dúvida permanecer, pode entrar em contato comigo, que eu vou esclarecer direitinho. Tanto quanto o que é considerado também custos variáveis, que como eu disse, também costuma gerar um pouco de dúvida, né? Então, aqui eu abro um espaço a vocês para dúvidas, sugestões e principalmente abertura à palavra, né, dos empresários, para vocês dividirem experiências, falarem um pouquinho sobre as ideias, a inovação, sobre metas, sobre produtividade. Vamos conversar, né? E qualquer dúvida que tiver, é só falar que a gente também chega aí num consenso juntos dessa resposta. E eu só tenho a agradecer para quem está aqui comigo. E agora eu vou parar de compartilhar a tela para a gente poder abrir o espaço. Olá, estão me vendo? Então, alguma dúvida? Alguma consideração a fazer? Esses dados que você pede, esse vai ser presencial daí? Ou você vai na próxima? Isso é individual, não vai ser apresentado em grupo, né? Não vai ser apresentado em grupo, não. Isso é individual. Não, você não precisa expor esses dados ninguém precisa, sabe? Esse tipo de coisa a gente preza pelo sigilo, óbvio. Mas a conta aí é universal, assim, todo mundo vai fazer a mesma conta. Mas o resultado vai ser individual e isso a gente vai discutir também individualmente, separado, cada um com o seu. Tá bom? Tá bem. Mais alguma coisa? Fabiano conseguiu entrar, Fabiano? Consegui, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Fala um pouquinho rapidinho da sua empresa, porque todo mundo teve essa parte de se apresentar aqui, né? Aí teve uma pequena dificuldade de você conseguir entrar, mas o teu nome, a tua empresa e o seu ramo de atuação. Perfeito. Então, meu nome é Fabiano Heckler, a minha empresa é H9 Telefonia Corporativa. Atuamos hoje na área de consultoria no ramo de telecom. Eu já estou aí há praticamente 20 anos nesse mercado, desbravando, né, como a gente já conversou com a Bruna ali.
e tem muitos desafios, né? Principalmente aí no momento que a gente passa entre um produto que existia um valor agregado e que muitas vezes hoje a empresa vê como um commodity e acaba ficando muito difícil prosperar em cima desse nicho de mercado. Mas existe sim uma aposta muito grande, né, nessa renovação, porque telefonia ela sempre vai existir, empresas sempre vão existir, comunicação vão existir de uma maneira diferente, talvez migrando, né, para alguns outros serviços. A gente está bem empenhado aí para fazer um 2021 decolar. Que bom, vamos sim. Vocês todos têm em comum de que tem um grau bem alto assim de gestão, né, de informatização, né, de inovação também. Nós aqui fechamos com um grupo muito bom, porque é claro que tem outros empresários também, mas por isso que depois a gente vai formar os pequenos grupos que eu quero formar de acordo com os interesses e com as habilidades também e o que vocês podem trocar, né? Acho que todo mundo aqui falou comigo também sobre a qualidade do serviço prestado e o que vocês têm em comum, o que eu acabei não falando hoje à tarde, mas que eu falei hoje de manhã, é a dificuldade de fidelizar clientes. E vocês têm clientes fiéis, todos vocês. Foi uma coisa que eu identifiquei. E hoje em dia, nas atuais circunstâncias, é muito difícil você manter o nível de fidelidade, né? E vejam isso como um ponto muito bom, né, das empresas. Também são empresas assim que têm um institucional muito bom, né? Algumas a gente tem que divulgar melhor, algumas já estão sendo muito bem divulgadas, né? E vamos dar continuidade. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar, que eu falei aqui durante a apresentação, é a questão das metas, porque as metas elas parecem que são muito a longo prazo, mas a gente tem que lembrar que pequenas metas também são metas, e atingindo de pequenas em pequenas a gente consegue atingir uma meta muito maior, e que são as metas que levam a gente para frente. Como eu falei, assim, se a gente está com um nível muito fácil de atingir uma meta, é porque então a gente tem que rever essa meta, porque estamos na zona de conforto, né? Então, alguém tem mais alguma consideração a fazer? Não? Acho que nesse momento está todo mundo tímido. Ah, não fiquem. Não tem perguntas, tem muitas anotações aqui que depois elas têm que ser esclarecidas internamente. Que são os questionamentos. Olha, mas você pode questionar, tá? Não tem problema. Mas eu vou passar o material para vocês. Todos vocês querem esse material de hoje? Sim. Querem? Tá. Como eu entrei um pouquinho depois ali, eu até perdi um pouco essa conexão, né, com a apresentação dos demais. Uhum. Mas talvez eu esteja numa posição um pouco diferente, porque hoje trabalha eu, esposa e mais uma pessoa. Uhum. Ou seja, quando a gente fala em despesas fixas, em funcionários e colaboradores, ou até mesmo ter um estagiário, né? Então, para nós, isso é um pouco diferente. Mas tem coisas bem importantes que a gente já tinha conversado na primeira conversa, uhum, que é justamente essa, monitorar, né, esses KPIs, aí, esses indicadores que a gente precisa para poder ter uma gestão muito à vista. Eu vejo muito na operação do dia a dia que muitas vezes a gente sabe o que deve ser feito, a gente passa isso para o colaborador, e a gente na correria fica para trás. Tá tudo ok, e aí quando chega lá no final do mês,
Pô, cara, mas não era para ter uma entrega dessa maneira, ou não era para acontecer dessa maneira? Ah, mas eu não tinha entendido exatamente. Né? Então, esses indicadores à vista, ele te dá aí um norte bem interessante, tanto é que a gente está aqui num projeto, a gente sempre usa o avião como uma analogia para o nosso negócio, né? Que é onde a gente adota algumas metodologias de vendas, né, para representar as nossas turbinas do avião, mas ao mesmo tempo a gente sabe que o avião tem lá o seu painel de controle. E esse painel de controle a gente faz, né, todos os nossos indicadores, os nossos BIs ali em cima deles. Então, ou seja, né, eu não posso nem perder as turbinas, ou seja, eu não posso perder a minha metodologia de vendas e também não posso perder os meus indicadores. Ou seja, né, fidelização de cliente, isso é muito legal, né? Tá num grupo onde pensa muito, né, nessa de preservar cliente. A gente sabe o quanto é difícil a captação desse cliente, né? Hoje não é nem por uma questão de recursos, né? Até esses dias eu estava falando com a Bruna a respeito de marketing, enfim, não é uma questão de ir lá e fazer um link patrocinado no Instagram, no LinkedIn ou em qualquer lugar. A gente sabe que está muito mais difícil de conectar com o cliente, não é somente fazer um link patrocinado. É uma coisa muito mais complexa, que para mim é uma novidade, né? Gerar esse engajamento, gerar material, gerar essa isca digital que o pessoal fala, né? E como que a gente faz isso no meu segmento para telecom? Não sei qual o segmento dos demais, mas para mim 2020 e 2021 vai ser um desafio tremendo, né? Porque a gente tem que sim se reposicionar de uma maneira muito mais inteligente, né? Muito mais rápida do que a gente estava fazendo até então. Sim, sim, até na introdução a gente falou um pouco sobre isso, né? Mas eu tenho esse material gravado e depois eu posso disponibilizar para você acompanhar o início, né? E eu também tenho ele que eu vou disponibilizar por e-mail para todo mundo. E qualquer dúvida, se você quiser fazer uma chamada também comigo, em particular, você também pode fazer, só falar, você e todos os outros, né, claro. Qualquer coisa que vocês precisem, por favor, me contactem. Nem que seja na chamada do WhatsApp, nem que seja em qualquer coisa, tá? E mais uma vez eu agradeço, né? Todo mundo tá aqui, né? Que todo mundo que está aqui. Infelizmente tivemos muitos faltantes. Se quiserem agora, palavra de vocês, senão eu encerro esse nosso primeiro encontro coletivo. Então, eu agradeço a interação com todos. É um prazer em conhecê-los e vamos em frente, né? Sim. Nós estamos dentro do projeto do Ali por um projeto novo, né, dentro do nosso negócio, né, para que o Sebrae também nos ajude a direcionar ele, porque ele é um projeto a nível nacional. Então, a gente sabe que já termos a marca do Sebrae junto conosco, a gente já consegue ter um ganho de sustentabilidade bastante grande, né? Então, mais por isso, já passamos por outros projetos do Sebrae, como eu comentei no início, Fabiano, você não sabe, nós somos certificados, né, pela BEOC Brasil, em matéria de eventos, fomos auditados pela BNT, mas todo um projeto de consultoria pelo Sebrae Nacional por 2 anos, né? Então, para vocês talvez que estão fazendo o primeiro trabalho junto com o Sebrae, é isso mesmo, ele é simples, né, não tem muita frescura, mas ele é riquíssimo, né? Basta você se conectar com ele, né? E acho que essa interatividade entre nós, empreendedores, homens de negócio, isso também é o que dá uma base de sustentação para cada um dentro do seu projeto, porque você vai conhecer a verdade da Toindo Viagens e Eventos, eu vou explicar um pouco sobre a empresa de transporte do Augusto da Flávia, vou conhecer um pouco da tua história, Fabiano, sobre o telecom, né? Vou te dar um feedback de não ser tão chato como aqueles caras que vivem te ligando no telefone, né, te oferecendo,
E o Victor, né, que também tem uma empresa de acústica, né, que eu já disse, ele passa pelo telefone, que estamos justamente dentro de um projeto que estou procurando alguém nessa área. Né? Isso que é bacana, né? E a Bruna está vou anotar aqui. Nós estamos promovendo o maior encontro dos segmentos cooperativos do mercado brasileiro aqui em Blumenau no ano 2021. E estamos trazendo muitas personalidades internacionais, né? Já estamos em contato. Só para vocês terem uma ideia do nível de palestrantes, uma que já confirmou presença, Terry Yanovich, ela foi a líder-chefe de 196 consultores que implantaram todo o projeto de qualidade e atendimento da Disney. Então, ela vai estar aqui conosco. Então, assim, sopezeira mesmo, né? Um evento de uma amplitude muito grande. Né? Então, vocês vão ouvir falar, a gente vai fazer o lançamento dele virtual agora no dia 3 de dezembro. Íamos fazer agora na quinta-feira presencial, mas com esse volume de coronavírus aumentando, a gente preferiu, né, abortar o presencial e vamos fazer virtual agora, nesse primeiro momento. Quem sabe lá em fevereiro a gente faz um encontro com o nosso presidente das cooperativas aqui de Blumenau, né, e eles consigam nos ajudar mais ainda. Né? Eu vou dizer para vocês que a partir de hoje vocês podem dar uma olhada no calendário de vocês para a gente marcar o nosso segundo encontro individual. Então, se vocês puderem ver a disponibilidade de horário, de dia, a gente já pode começar a marcar, porque nesse que a gente vai começar a fazer o ranking, né, de ideias, assim, o que é mais importante para a empresa, o que pode ser deixado um pouco para depois, ou assim, o que é mais emergencial, ranquear, né, as situações, né, e formar o nosso plano de ação, que ele vai ser utilizado até o final do projeto, e a gente vai atualizando, né, o objetivo é sempre atualizar o plano de ação, né, e futuramente um plano de implementação também, mas isso é só bem mais para frente. Então, agora nesse segundo encontro individual, a gente já vai desenvolver esse plano de ação e esse ranqueamento de ideias e informações. Então, se puderem ver a agenda, eu agradeço, tá? Então, vou encerrar aqui o encontro. Muito, muito obrigada de novo. E nos vemos agora em particular, né? E qualquer coisa, sabem que pode chamar no telefone, pode ser que eu demore um pouquinho a responder, porque às vezes eu estou lançando um relatório ou alguma coisa, mas eu sempre vou responder. E qualquer encontro extra que vocês queiram solicitar, sintam-se à vontade também, tá bom? Tá? Maravilha! Muito Então, obrigado, tá. uma ótima tarde. Boa tarde para todo mundo também. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau. Boa tarde, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.